Voz envelhece para cantar? O que fazer quando a voz fica fina, soprosa nos agudos? E agudos devem ser feitos com a boca bem aberta, muita expressão, ou não se deve abrir tanto a boca assim? E esse vídeo é mais um Voice Coach Responde, no qual eu vou falar sobre alguns comentários, dúvidas que vocês mandam aqui no canal do YouTube, né, que vocês deixam aqui nos comentários. Inclusive, esse sobre a boca, sobre a abertura de boca para fazer agudos, foi num vídeo sobre 4 erros que a gente comete ao fazer agudos e gerou aí uma certa polêmica a respeito de uma orientação minha sobre abertura de boca. Será que eu dei alguma dica errada aqui no canal e vou ter que vir me retratar? Bom, então segue aqui que eu vou, inclusive, falar tudo que você precisa saber sobre agudos e abertura de boca. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho aí das notificações, deixa o seu joinha e deixa aí o seu comentário, sua dúvida, porque aí a gente pode trazer num próximo Voice Coach Responde. Bom, mas vamos lá. O primeiro comentário aqui é da Bruna Benevenuti e ela mandou assim, ó: a voz desgasta e envelhece igual ao joelho, visão, coluna. Se não cuidar, perde a voz. Galera acha que a voz é imune. E realmente é uma ótima reflexão aí da Bruna. Mas tem duas coisas aqui que eu quero falar. Uma delas é sobre o envelhecimento vocal de fato e a outra é sobre cuidados com a voz. A gente recebe muitas pessoas assim, até pela faixa de 30 anos, reclamando de envelhecimento vocal. Ai não, porque quando eu tinha 20 e poucos a minha voz era maravilhosa e agora já envelheceu. E não, gente, envelhecimento vocal com 30 anos não existe, tá? 30 anos é uma ótima, 30, 40 anos inclusive é uma ótima época pra gente cantar, porque a gente tá com o nosso instrumento bem maturado. Mas o que acontece é que muitas pessoas não cuidam de fato da sua voz e acabam sofrendo com efeitos aí de abuso vocal prolongado e confundem abuso vocal prolongado com envelhecimento vocal. Quando a gente é mais jovem, claro, ali pelos seus 20 e pouquinhos, a nossa recuperação é mais rápida que lá pelos 40. Então, é mais comum você abusar da sua voz com 20 anos e daí algumas horas depois, no dia seguinte você consegue cantar, mas lá pelos 40, aí o seu corpo não aguenta mais, né? Uma sequência aí de anos, mais de década, às vezes que as pessoas passam abusando da voz, forçando a voz, fazendo coisas erradas com a voz, aí o corpo, ele começa a dizer assim, olha, a gente tá passando os limites já faz algum tempo, não vai dar mais. Então, cuidado só para a gente não confundir um abuso vocal prolongado com o envelhecimento vocal de fato que acontece mais adiante. Cuidar da voz, ter uma boa saúde vocal, ter uma boa técnica vocal é para todas as idades, é para todos os momentos da vida e ninguém está imune a ter uma lesão vocal, principalmente quem, claro, está abusando da sua voz. Então, por isso, cuide da sua voz, não importa a sua idade. Agora, envelhecimento vocal existe? Envelhecimento vocal, de fato, existe, sim. É chamado de presbifonia e assim como todo o nosso corpo envelhece e a gente sente, e existem uma série de sintomas físicos que estão atrelados a esse envelhecimento vocal, a voz também envelhece. Com o passar dos anos, algumas coisas aqui bem gerais que vão acontecendo a gente perdendo um pouco da elasticidade aqui da musculatura respiratória e aí perdendo um pouco da capacidade respiratória. Então, não conseguir sustentar por tanto tempo algumas frases, então tem que reduzir algumas sustentações. As pregas vocais, elas perdem um pouco da sua lubrificação, da sua flexibilidade. O nosso trato vocal também perde um pouco da sua lubrificação, da sua flexibilidade. Então é normal com o processo de envelhecimento a gente, o cantor ter um pouco mais de dificuldades que tinha antes. Mas isso não impede a pessoa de cantar, de contornar, inclusive lidar com isso, assim como a gente tem que lidar com todos os outros fatores do nosso corpo dentro de um processo de envelhecimento vocal. A nossa voz também sofre alguns efeitos hormonais causadas aí pelo envelhecimento, né? As mulheres no período do climatério, com a vinda da menopausa, elas muitas mulheres sentem de uma forma inclusive bastante intensa mudanças na voz, alterações na voz,
as mulheres podem ficar com a voz mais agravada, os homens, pela diminuição de testosterona, podem ficar com a voz mais aguda, mais agudinizada, mas nada disso impede também a pessoa de cantar. Inclusive tem estudos que falam que a pessoa que usa a voz de forma adequada e profissionalmente, cantores, né, com uma boa técnica vocal, adiam alguns dos efeitos do envelhecimento vocal em até 10 anos. Então cantar é saudável, cantar é bom em qualquer época da sua vida. Então não pense assim, ai meu Deus, eu tenho 60, 70, 80, 90 que seja. Nunca é tarde para você cantar, para você se divertir com a sua voz, para você curtir a sua voz e para você melhorar a sua voz. Inclusive nas nossas escolas a gente já teve alunos aí pela faixa de 90 anos mandando ver até em apresentações de canto, arrasando, cantando para os seus netos, para os seus bisnetos. Não pense que o envelhecimento em si deve te limitar a fazer coisas com a sua voz. Tem um processo natural do próprio corpo, a gente lida, contorna com essas questões. E não confunda com o abuso vocal. Cuidado vocal, saúde vocal em todas as etapas da vida. E a gente pode cantar sempre. O próximo comentário que veio foi o seguinte, veio num vídeo assim, ó, não force para cantar agudos. E aí, essa pessoa aqui, @prima do Jungkook, mandou. Comigo é o contrário, quando eu canto muito fino, minha voz fica soprosa, quebra ou nem sai. Esse vídeo foi um shorts com uma dica aí mais rápida a respeito de pessoas que forçam para cantar os agudos, e minha sugestão ali foi trazendo um exercício que puxa um pouco mais de leveza na voz. Mas algumas pessoas realmente sentem a sua voz forçada no agudo, mas quando trazem a leveza, a voz fica totalmente inconsistente, às vezes essa voz some mesmo. Então aqui a minha sugestão é a seguinte, se esse for o seu caso, você vai ter que treinar a sua voz de cabeça, mas você também vai ter que treinar um pouco mais de firmeza na sua voz, até mesmo em algumas regiões mais graves, para dar, de certa forma, uma sustentação para você conseguir fazer os agudos. Eu vou deixar aqui a recomendação de um vídeo, tá? Um link de um vídeo que é sobre acabar com a voz pra dentro. É também, inclusive, um Voice Coach Responde, no qual eu deixei exercícios que eu acho que vão ajudar nesse caso. E o último comentário aqui que eu quero falar é de um vídeo que saiu sobre 4 erros que os cantores cometem ao cantar agudos. E eu falei que um dos erros é abrir demais a boca para fazer aqueles agudos. para fazer o agudão. E eu quero ler aqui o comentário. Esse arroba aqui, user, tc, alguma coisa aqui meio diferente, não dá pra saber o nome da pessoa, mandou assim, ó. Então, os americanos cantam errado, né? Pois abrem bastante a boca e fazem caretas para ter uma música com mais expressão, potência e vida na hora que cantam. Acho, mesmo sendo leigo no assunto, que isso só acontece mais quando cantamos fora da nossa região, ou seja, tons agudos fora da nossa região que cantamos, minha opinião. E aí vieram alguns comentários abaixo também, foi uma coisa assim que gerou uma certa polêmica, né? Tipo, pô, Luísa, mas a gente vê o pessoal abrindo super a boca pra cantar e tu tá dizendo pra não abrir a boca pra cantar? Primeira coisa, óbvio que a interpretação e o cantor tá livre pra articular do jeito que quiser, é muito importante. A coisa mais importante da música é a interpretação, é como essa música nos toca. Então, a técnica vocal, ela não é pra limitar a interpretação, ela é ao contrário, é pra dar base pra pessoa poder se expressar. Agora é o seguinte, quem tá vendo esse vídeo sobre erros ao cantar agudos tem dificuldade com agudos, certo? A maior parte da dificuldade das pessoas está relacionada a uma certa tendência. Se você vê aquele cantor fazendo aquele agudo potente, com vida e com aquela boca assim, ó, para uma pessoa que não tá com a técnica em dia, que não tá conseguindo fazer agudos, você acha que esse tipo de articulação e expressão aqui vai levar a pessoa que está com dificuldade nos agudos a manter a sua técnica maravilhosa e equilibrada e fazer aquele agudo com potência e conforto e controle? Ou isso pode acabar sugestionando a pessoa a berrar, a forçar a sua voz mais do que deveria, a tentar usar o seu corpo inteiro para ajudar a chegar naquela nota aguda? Essa dica que eu dei é para esse tipo de situação, para pessoa que tá vendo ali o cantor com aquela bocona, com aquela carona, com aquela interpretação, aí você vai tentar imitar e você grita. E não é para gritar. E aí tem algumas coisas aqui que eu quero falar a respeito da articulação nos agudos, tá? Em primeiro lugar,
o que faz a nota aguda? Não são os nossos articuladores, são as nossas pregas vocais que moram aqui na região da laringe, no nosso pescoço. As nossas pregas vocais, elas precisam criar essa nota aguda e o nosso trato vocal, ele precisa permitir dar vazão para esses agudos, ele precisa deixar que o agudo aconteça. Ele tem que ajudar as pregas vocais, ele não tem que atrapalhar. Tá certo? Agora é o seguinte, as pessoas têm tratos vocais diferentes e o trato vocal, esse espaço aqui que vem desde as pregas vocais até a nossa boca, a maior parte dele a gente não vê. Então quando a gente só vê a boca ou a expressão externa de um cantor, a gente tá vendo uma partezinha do que ele tá fazendo com a voz dele. E às vezes a gente pensa assim, eu vou imitar, o cantor tá com a boca assim, eu vou fazer a boca assim, E não necessariamente ser só fazer a boca do jeito que você tá vendo o cantor fazer, vai resolver. Pode ser que você já tenha feito isso alguma vez e ajudou, mas na maioria dos casos, na maioria das situações, não ajuda você tentar copiar a boca do cantor. Por quê? Porque aqui dentro a gente não tá vendo o que está acontecendo, e mesmo que a gente estivesse vendo, cada trato vocal é diferente, e é por isso que as vozes são únicas, por isso que cada um tem a sua voz única. Então a gente, mesmo querendo imitar a mesma configuração do trato vocal de um cantor, não necessariamente aquela é a mais apropriada pra gente, porque a gente tem essas diferenças fisiológicas e só avaliando a abertura de boca a gente está avaliando um espaço limitado do nosso trato vocal. Agora, então o que é para fazer a respeito da articulação dos agudos? É para a gente não articular? Não, a gente precisa de articulação, a gente precisa inclusive de um espaço para deixar o agudo acontecer. Agora, quando a gente tem essa tendência de berrar, de querer forçar, o que a gente tende a fazer é uma articulação muito aberta no sentido lateral, ou seja, horizontal assim. Às vezes a gente joga até aquele pescoço para frente, para cima, assim. A gente encurta demais o nosso trato vocal. A gente espreme tudo que tá aqui dentro. E aí vai ficar mais forçado, mais espremida a sua voz, tá certo? Então por isso que essa articulação desse jeito, lateral, você pode perceber até pelo timbre da minha voz agora falada que ela muda. Porque tá tudo mais apertado aqui dentro e além disso, esses movimentos aqui podem gerar, e no meu caso estão gerando tensões aqui na região do pescoço, na região da mandíbula, até cansou um pouquinho a minha voz dar esse pequeno exemplo. Então não é legal. Por isso que a minha recomendação no vídeo foi uma articulação mais vertical. Então a gente tem que pegar espaço, a gente precisa articular sim, a gente precisa sim abrir a nossa boca para fazer agudos. Eu não falei que não é para abrir a boca, mas a gente tem que saber fazer isso. Então até uma dica é colocar as mãos aqui nas bochechas e deixar o queixo cair pra gente ganhar esse espaço mais vertical e não assim. A gente ganha um espaço mais assim. E preferencialmente, se você tá com dificuldade na nota, se você tá forçando, se você tá gritando, você tentar manter inicialmente uma expressão até mesmo mais neutra, pra aliviar essas tensões daqui, porque a nota tem que ser fabricada aqui. Ah, tá, Luísa, mas agora então eu tenho que cantar com essa cara de pastel, assim, sem expressão. Não, você vai botar expressão, mas você vai botar expressão quando você tem o controle de manter as coisas bem ajustadas aqui, senão a expressão pode inclusive te atrapalhar e fazer você forçar a sua voz. Então você treina, a sua articulação vai ficar mais relaxada para fazer agudos, mais vertical e não horizontal, mais vertical. Faz assim, experimenta fazer uma nota mais aguda e deixa assim relaxado, bota as mãos aqui, ó. Agora faz a mesma nota. E apertado. Relaxado, tá? E mais vertical. Então quer dizer que os cantores americanos cantam errado? As divas que falaram depois dos comentários? Claro que não, claro que elas não cantam errado, elas cantam correto. E a articulação ali, ela não tá exagerada, ela não tá forçando a sua voz. Mas se no seu caso tiver, você tem que fazer essa adequação e muitas vezes se ligar, porque pode ser que seja isso que tá atrapalhando os seus agudos. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Deixa os seus comentários para que a gente possa trazer aqui pro Voice Coach Responde. E se você gosta de cantar, se você quer melhorar a sua voz, se você quer cantar bonito, quer cantar com técnica, eu tenho um convite para te fazer. Vem conhecer a nossa Mentoria Full Voice, que é um programa de treinamento e acompanhamento de cantores. Quando eu falo acompanhamento é porque a gente escuta a sua voz, a gente te dá os treinos personalizados para o seu momento vocal, para você não cair na besteira de fazer exercício que não é para você fazer coisas que vão melhorar a sua voz, para você cantar bem para valer. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link para você conhecer a mentoria e fazer a sua inscrição. Muito obrigada por assistir esse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixa aquele joinha, segue a gente lá no Instagram, @FullVoiceInstituto, que tem dicas diárias. Valeu e até a próxima!